Judas Iscariotes foi o discípulo lembrado como o traidor de Jesus, o nome que atravessou os séculos como símbolo de falsidade e traição, mas por trás do rótulo existe uma história que ainda hoje causa muito desconforto, a maneira como ele perdeu a sua existência. A Bíblia traz duas versões diferentes sobre o seu fim e ambas são muito sombrias. No Evangelho de Mateus, Judas é tomado pela culpa e pelo remorso. Devolve as 30 moedas de prata que recebeu por entregar Jesus e em seguida vai sozinho e tira a sua existência. É a imagem de um homem perdido pelo remorso, incapaz de lidar com o peso do que fez. Um discípulo que caminhou lado a lado com o mestre, mas que terminou em completo desespero. No livro de Atos, a cena é descrita de forma ainda mais chocante. Judas teria caído de um penhasco espalhado pelo chão. É um relato gráfico, quase insuportável de imaginar, que mostra um fim marcado pela degradação. Muitos estudiosos acreditam que as duas versões podem se complementar. Ele teria perdido a existência e depois caído, explicando a descrição horrível encontrada em Atos. De qualquer forma, a imagem é clara. Enquanto os outros discípulos se foram defendendo a sua fé, ele partiu sofrendo pelo arrependimento e pela solidão. André foi o irmão de Pedro e um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Ele não aparece tanto nos evangelhos quanto os outros, mas sua história deixou um símbolo que até hoje carrega o seu nome. A tradição conta que ele pregou em várias regiões, especialmente na Grécia, e acabou sendo condenado pelo governador romano da cidade de Patras. Seu fim não foi comum. André foi colocado em uma cruz em forma de X, que mais tarde ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Dizem que ele não foi pregado com cravos, mas amarrado com cordas, para que durasse mais tempo. E esse detalhe é chocante, porque significa que ele não foi de forma rápida. Durante 2 dias, permaneceu suspenso, até que tudo se esgotou. Ainda assim, relatos afirmam que mesmo perto do final, André falava com as pessoas que passavam, pregando até o último instante. O mais impressionante é a coragem que a tradição atribui a ele, dizendo que, quando viu a cruz, André não se desesperou, mas recebeu com alegria, dizendo que aquele instrumento era a porta que o levaria para Cristo. Seu fim não foi apenas um martírio, mas também um ato de fé e resistência. Tiago Maior foi filho de Zebedeu e irmão de João, conhecido como um dos filhos do trovão. Entre os apóstolos, foi o primeiro a partir como Marte. Seu fim aconteceu em Jerusalém por volta do ano de 44 d.C. e foi ordenado pelo rei Herodes Agripa I. O motivo era totalmente político. Os cristãos estavam crescendo em número e incomodando os líderes religiosos da época. Para ganhar apoio entre os judeus, Herodes decidiu atacar as lideranças do movimento, e Tiago foi o escolhido como alvo. O fim foi simples e brutal, pela espada. Não houve julgamento longo, nem espetáculo público. Foi uma execução rápida, pensada para mostrar poder e intimidar. O livro dos Atos dos Apóstolos registra o episódio com poucas linhas, quase sem nenhum detalhe, como se fosse um acontecimento seco, sem espaço para emoções, apenas o fim de um dos homens que pregavam uma nova fé. Mas esse detalhe, a ausência de descrições, pode ser ainda mais perturbador. Tiago, que conviveu de perto com Jesus, que viu milagres e participou dos momentos mais íntimos do ministério, desaparece da narrativa de forma abrupta, como se seu fim fosse apenas uma nota de rodapé da perseguição. É justamente essa simplicidade que torna sua execução marcante. Tiago foi o primeiro, abrindo o caminho que quase todos os outros discípulos seguiram. João, o discípulo conhecido como o Amado, aquele que, segundo a tradição, esteve mais próximo de Jesus. Diferente dos outros apóstolos, sua história termina de um jeito inesperado, não com dor, mas com resistência e longevidade. Ainda assim, sua vida não foi tranquila. João foi perseguido e, segundo relatos antigos, até tentaram contra a sua existência. Milagrosamente, sobreviveu. Por causa disso, foi exilado na ilha de Patmos, um lugar árido e isolado, usado como prisão para condenados do Império Romano. Ali, longe de tudo, João escreveu um dos textos mais enigmáticos e intensos da Bíblia,
O Apocalipse, um livro de visões, símbolos e profecias que até hoje desafia interpretações. O homem que escapou do martírio físico acabou deixando à humanidade uma mensagem de esperança e de julgamento final. Depois de anos no exílio, ele foi libertado e terminou seus dias em Éfeso, partindo de velhice, já muito idoso, provavelmente por volta de 100 d.C. O fim natural de João é quase um contraste cruel com o destino dos outros discípulos. Enquanto todos enfrentavam cruzes, espadas, lanças, ele se foi em paz. Filipe foi um dos apóstolos que mais se afastou da sua terra, levando a sua pregação até a região de Frígia, no atual território da Turquia. A ironia de sua história é que, quanto mais ele tentava espalhar uma mensagem de fé e esperança, mais triste foi o fim que recebeu. A tradição conta que Filipe foi condenado em Hierápolis, cidade conhecida por suas fontes termais, mas que se tornaria palco do seu fim. A forma de sua passagem varia nas tradições e justamente aí mora a curiosidade. Alguns dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, outros afirmam que apenas foi amarrado na cruz e estendido sob um sol escaldante. Há ainda relatos de que, além da cruz, a multidão começou a agir com muita raiva. Essa mistura de relatos contraditórios mostra algo em comum: a intenção de prolongar. Diferente de Tiago, que se foi pela espada em questões de segundos, Felipe teve a sua partida como um espetáculo de humilhação. E talvez essa seja a ironia mais sombria. Enquanto seus inimigos queriam transformá-lo em exemplo de derrota, o martírio de Filipe acabou sendo lembrado como exemplo de resistência. Ele pode ter tido fim na cruz, mas sua voz permaneceu, como lembrança de que a fé para ele era mais forte do que tudo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi lembrado como um homem sincero e sem falsidade segundo os evangelhos, mas o destino reservou para ele um dos piores finais de toda a tradição cristã. Depois de pregar em regiões distantes, como Índia, Mesopotâmia e especialmente na Armênia, ele foi capturado pelos governos locais, que viram em sua mensagem uma ameaça. O que aconteceu depois é difícil até de descrever. Bartolomeu não teve apenas um final, ele acabou tudo sem pele. Essa forma era usada não apenas para dar um final, mas para transformar tudo em um aviso, um espetáculo destinado a intimidar qualquer seguidor que ousasse continuar a sua missão. E como se não bastasse, a tradição conta que, após isso, ele ainda sofreu com a espada, um duplo ato que faz a sua passagem ser lembrada como uma das mais aterrorizantes do cristianismo. Por isso, muitas representações artísticas mostram Bartolomeu segurando a sua pele. O contraste é quase impossível de suportar. Um homem conhecido pela pureza de caráter terminou sendo um dos martírios mais tristes da história. Tomé ficou conhecido como discípulo que duvidava. Foi ele quem disse que só acreditaria na ressurreição de Jesus se pudesse tocar nas marcas dos cravos. Por causa disso, ganhou o apelido de Tomé, o incrédulo, mas, ironicamente, foi um dos que levou a fé mais longe, viajando até regiões como Índia, onde a sua pregação deixou marcas profundas que existem até hoje. A tradição conta que o seu fim aconteceu em Chennai, no sul da Índia. Tomé foi atacado por soldados que o atingiram com lanças. Alguns relatos dizem que não foi apenas uma, mas 4, a mando de sacerdotes locais que viam a sua presença como ameaça. É impossível não perceber o contraste simbólico. O homem que exigiu ver e tocar as marcas do Cristo terminou da mesma forma. Tomé começou como um apóstolo da dúvida, mas teve o final como testemunha absoluta, pagando o preço pela fé que antes hesitou em abraçar. Seu fim não foi apenas a de um missionário em terras estrangeiras, mas também a de que alguém que encontrou, na tristeza extrema, a confirmação definitiva de sua crença. Mateus foi o cobrador de imposto que se tornou um discípulo. Antes de seguir Jesus, era visto como um homem desprezado pelos judeus, porque trabalhava para Roma. Mas, após a sua conversão, deixou a coletoria e se tornou pregador e autor do evangelho que leva o seu nome. Sua vida mudou completamente, mas o final de sua história continua envolto em incerteza. A tradição não tem uma versão única sobre o final de Mateus. Alguns relatos dizem que ele perdeu a existência na Etiópia por aqueles que rejeitavam a sua pregação. Outros afirmam um final na Pérsia,
por ordem de um governante local. As duas versões compartilham o mesmo ponto. Mateus não teve um fim pacífico. Partiu de forma brusca, como tantos outros apóstolos. Essa ausência de certeza leva a uma questão perturbadora. Como pode um homem que escreveu um dos textos mais importantes do cristianismo ter seu próprio fim cercado por mistério? Se sua obra foi preservada com tanto cuidado, por que a sua memória física não foi registrada com clareza? Talvez porque, para a igreja primitiva, o que importava não era o detalhe do final, mas o testemunho da fé. Tiago Menor foi filho de Alfeu e se tornou o líder da comunidade cristã em Jerusalém. Era respeitado por muitos, até mesmo por judeus que não seguiam Jesus, sendo chamado de Tiago, o Justo, mas sua autoridade e popularidade logo se transformou em uma ameaça para os líderes religiosos. O sumo sacerdote Anás II, segundo relatos, decidiu dar um fim a ele. A cena parece saída de um drama sombrio. Tiago foi levado até o pináculo do templo, de onde se podia ver toda a cidade. Ali, diante da multidão, esperavam que ele negasse a sua fé. Em vez disso, reafirmou as suas convicções. Irritados, o jogaram dali. Despencou, mas não teve o seu fim. Ferido, mas ainda vivo, Tiago tentou se levantar e orar. Foi então que a multidão desceu sobre ele. O atingiram com pedras, e quando as pedras já não bastavam, foram para o golpe final. Essa sequência quase cinematográfica mostra o quanto a sua passagem não foi apenas uma sentença, mas uma encenação total. Não bastava que Tiago tivesse o seu fim, ele precisava ser humilhado diante de todos. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, foi o irmão de Tiago Menor e um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos. Mesmo assim, sua imagem sobreviveu como símbolo de devoção, especialmente por ter pregado em regiões como a Pérsia e a Armênia, onde espalhou a fé em meio a povos hostis. Seu fim, porém, foi tudo menos pacífico. A tradição afirma que ele perdeu a existência de forma brutal, sofreu com a ira de uma multidão. Não houve julgamento, não houve formalidade. Foi um ataque direto, rápido e impiedoso. Alguns relatos dizem que usaram uma clava, uma espécie de bastão pesado. Outros mencionam até machados. A brutalidade se reflete até na sua representação. Muitas vezes, Judas Tadeu é representado segurando uma clava ou um machado, não como armas, mas como símbolo do instrumento do seu martírio. É um lembrete constante de como ele foi silenciado. O mais perturbador é pensar na ironia. Um homem que viveu como pregador itinerante, levando mensagem de paz e esperança, terminou esmagado pela raiva coletiva. Simão, o Zelote, foi um apóstolo de origem quase misteriosa. O apelido indica que antes de seguir Jesus, ele provavelmente fazia parte de um movimento radical que resistia ao domínio romano. Um homem de convicções fortes que trocou a luta armada pela missão de anunciar uma nova fé. Mas, assim como sua vida é envolta em mistério, sua passagem para o outro lado também permanece cercada por versões diferentes. Algumas tradições afirmam que Simão pregou no norte da África e depois na Pérsia, e é justamente lá que aconteceram os relatos finais. Uma versão conta que ele foi crucificado da mesma forma que os outros discípulos. Outra versão, ainda mais louca, diz que foi dividido ao meio. Essa incerteza transforma sua história em algo quase enigmático. Não há um consenso, não há registro firme, apenas fragmentos de tradições que sobrevivem através dos séculos, deixando espaço para muita dúvida. O fato é que, qualquer que tenha sido o método, o destino foi o mesmo, um final por causa de sua fé. A imagem da serra é um lembrete trágico do seu fim, mas o silêncio das fontes também diz algo poderoso. Às vezes, o peso da tradição não está no detalhe, mas na certeza de que foi até o limite por aquilo que ele acreditava. Pedro foi o líder entre os discípulos, o apóstolo mais próximo de Jesus e, para muitos, o pilar da igreja nascente. Mas seu fim não foi menos brutal que a dos outros. Preso em Roma durante a perseguição do imperador Nero, por volta de 64 a 67 d.C., Pedro sabia que seu destino estava selado.
Nero precisava de culpados para o grande incêndio de Roma e encontrou nos cristãos o alvo perfeito. Entre eles, Pedro era um nome que não podia escapar. A tradição conta que, ao ser condenado à crucificação, ele fez um pedido muito incomum. Não queria partir da mesma forma do seu mestre Jesus. Considerava-se indigno de ter o mesmo fim do seu mestre. Por isso, pediu para ser colocado de cabeça para baixo. Essa escolha transformou sua passagem em um símbolo. A cena é, ao mesmo tempo, brutal e poderosa. A situação já era insuportável e agora se prolongando por horas. Invertido, o martírio se tornou ainda mais triste. E, no entanto, é assim que Pedro entra para a história, como um homem que não fugiu, que não negou o seu fim, mas que abraçou tudo de um jeito único. Seu fim se tornou um marco, não apenas para a tradição cristã, mas para a própria ideia de testemunho. Pedro, que um dia negara conhecer Jesus por medo, terminou como um símbolo da fé. E você, conhecia como todos eles se foram? Qual você achou a mais sinistra? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.